Então, eu acho que a gente precisa primeiro refletir a respeito da fé. Primeiro a gente precisa entender que a fé não vem de nós, é dom de Deus. A fé é algo que nós recebemos de Deus e há momentos da nossa vida que Deus vai nos capacitar com fé suficiente. E principalmente quando Ele quer realizar um grande milagre através da nossa vida, uma grande coisa através da nossa vida. E existem momentos que nós carecemos tanto da intervenção de Deus que a gente precisa ter a humildade dos discípulos. E dizer, acrescenta-nos a fé. Então, eu diria que nós precisamos dessa fé acrescida e essa fé é Deus que nos dá e nos acrescenta no momento necessário em que nós precisamos de algo sobrenatural. Juntos, né? Exatamente. Então, eu diria que Deus, Ele libera a fé necessária para que nós experimentemos da sua ação sobrenatural e daquilo que Ele deseja realizar no meio de nós e em nossa vida, né? Até porque Ele não vai promover algo pela metade, né? Ele não vai querer te usar para uma determinada pessoa e aquela pessoa não vai ter fé para que aconteça. Porque senão é um poder limitado, esse poder de Deus é limitado. E na verdade, quando a gente tem essa certeza, como o pastor Fábio falou aqui, de que essa fé vem de Deus, vai trabalhar de forma conjunta, não vai ser algo separado. E aí eu preciso pontuar uma questão aqui, porque isso já aconteceu comigo. Eu sofri em 2008, eu sofri com um câncer no rins e eu me lembro que eu adentrei a uma igreja para orar, ninguém sabia, eu estava no início do processo do câncer e Deus usou uma pessoa que não me conhecia. Aquela pessoa estava ajoelhada, orando, e quando eu entro na igreja, na porta da igreja, aquele irmão vem igual uma bala na minha direção. Ele me abraçou, ele não falou, não, eis que te digo, não veio cheio de, sabe, de ditos evangeliqueis, não, ele só chegou, me abraçou e falou assim, ó, Deus manda te dizer que isso que você está passando é para a glória dele. E aí eu falei, algo vai acontecer, e ele falou, ó, Deus vai te curar. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Só que esse processo foi um processo longo, até eu ser curado novamente, ser curado realmente de fato, demorou. Mas Deus usou uma pessoa para dizer o que iria acontecer. E naquele tempo, a minha fé foi sendo trabalhada pelo próprio Deus. E aí eu me lembro que no dia que eu fui no médico, no último exame, vamos marcar, já estava marcada a cirurgia, a doutora olhou e falou assim, calma aí, para aí, não tem nada. E aí ela ligou, pediu para a secretária ligar pro outro médico e para desmarcar a cirurgia, porque tinha acontecido alguma coisa no exame, eu tive que refazer os exames novamente e não deu nada. Mas olha como são as coisas, Deus usou uma pessoa, claro que ela não chegou, me tocou e falou assim, você recebe a cura agora. Mas Deus usou aquela pessoa para poder dizer o que o próprio Deus faria. E qual era o propósito daquela situação? A cura viria de Deus, não viria da pessoa em si, né? E o próprio Deus foi trabalhando a minha fé, foi derramando sobre mim, fortalecendo a fé. Então, para a gente analisar, eu acho que o grande problema que a gente tem hoje, eu não sei se vocês concordam, é com os extremos, né? Não, Deus não se Deus não dá dom de cura para uma pessoa. Ou dá. Aí há uma ênfase muito grande nos dois lados. Exatamente. E se dá, tem que fazer como era no período bíblico. Mas não, é um novo tempo. Deus está trabalhando de uma outra maneira. O propósito dele é outro hoje. Né? Exatamente. E a gente vê hoje também, e eu acho que isso ficou marcado na história da igreja brasileira. A ênfase muito grande no dom de cura de uma forma individual. E Paulo diz que nós temos que buscar os melhores dons para a edificação da igreja.
E assim, até que ponto essa ênfase grande de que fulano tem o dom, ou vai lá porque você vai receber o dom de cura, tem atrapalhado a igreja a buscar os dons? Sabe? Eu queria que vocês pudessem me ajudar aí sobre isso aí. Sim, eu acho que tudo que Deus nos dá, dos dons, né, espirituais, seja eles qual forem, tem como finalidade última edificar a igreja. E isso não pode se tornar um ministério da igreja, né? Como se o dom de cura fosse um ministério da igreja. Porque, na verdade, Deus deseja usar qualquer um de nós, né, para isso. E aí eu acho que entra a questão da fé. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor fé suficiente para que Ele realize coisas através de nós. E para isso não deve haver um monopólio, né? Não são um grupo de iluminados que vão fazer isso, e eu acho que a igreja ela precisa pensar para além disso, né? Num país em que nós temos pessoas desesperadas, num país que nós temos pessoas carecendo de todo tipo de assistência, de todo tipo de intervenção divina, se torna um terreno muito fértil para proliferação de todo tipo de promessas, né? E isso não acontece só no arraial evangélico, protestante, mas em todos os outros, né? A gente percebe que o charlatanismo ele está presente em todas as religiões e que o povo brasileiro, por ser um povo crédulo, né, um povo de muita fé, está sujeito a todas essas coisas. E o grande desafio nosso é desenvolver um estilo de vida, um estilo de teologia, um estilo de crença no poder e na ação sobrenatural de Deus que aponte para a igreja. A igreja possui esse poder. A fé possui esse poder, mas não o indivíduo, porque a gente acaba idolatrando pessoas, a gente acaba... impérios em torno de uma pessoa. Impérios em torno de pessoas, exatamente. Tornando determinadas pessoas especialistas em cura, quando na verdade elas não são. E a gente acaba tirando a glória de Deus do projeto dele para a igreja. Sim. De ser, que a sociedade veja isso através da igreja acontecendo de uma forma orgânica, né? A gente acaba tirando isso de Deus. E para terminar, a última pergunta que eu tenho aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu acho que essa daqui é a pergunta fundamental. Se nós quisermos realmente influenciar a nossa sociedade de alguma forma, a gente precisa responder essa questão. Qual seria a resposta que a igreja poderia dar à sociedade que vive hoje à procura de cura, que vive hoje à procura de paz no meio dessa pandemia? Qual seria uma resposta assim, natural da igreja hoje para essas pessoas que vivem em busca de desesperadas? Porque hoje eu acho que esse caos que tem causado essa pandemia do Covid-19 vai acabar causando isso, né? Eu acho que a única resposta que nós poderíamos dar é Jesus. Jesus ele é a solução para qualquer pandemia, né? O ser humano vive uma pandemia que é o pecado. Sim. E ele é a solução disso. Então, a resposta que a igreja precisa dar é Jesus. Mas é muito complicado, mas talvez seja por causa do pecado que ainda há em nós, de perceber como a gente vê também dentro da igreja, né, do seio da igreja, eu estou falando de uma forma geral, alguns irmãos que vivem numa sofrência por conta disso que está acontecendo, né? Porque não conseguem muitas das vezes confiar na providência divina, sabe? Então, a melhor resposta que nós podemos dar para a sociedade acerca de tudo que nós estamos passando é Jesus. Ele é a solução, né? E para a própria igreja, a igreja ela precisa entender que Jesus ele é a solução para o problema do ser humano, para o problema que nós estamos vivendo hoje e para o maior problema que o ser humano tem, que é o pecado. A gente não pode reduzir a igreja a um hospital. A grande resposta que a igreja tem que dar hoje, talvez, não pode ficar só nesse âmbito da cura
material. Sim. A igreja tem uma resposta muito mais profunda, né, que ela precisa dar, né? Porque senão, desculpa, pastor, senão o que acontece? Eu cortei você, foi mal. Mas por que acontece? Acaba que Jesus ele se torna um amuleto, né? Quando a gente não busca uma vida saudável com Jesus, quando a resposta não é de fato para todas as demandas do ser humano, não seja Jesus, nós usamos Jesus apenas em pontualidade na nossa vida. Então eu vou usar Jesus quando eu estiver passando por um problema, uma dificuldade. Eu vou usar Jesus nesse tempo que nós estamos passando. Senhor, o Senhor precisa nos curar, o Senhor precisa dar uma solução para isso. Mas a gente não para e pensa, talvez, e medite através das Sagradas Escrituras, que esse processo seja talvez um processo para que a gente possa aprender muitas coisas nesse tempo. Eu acho que o nosso maior desafio é a gente desconstruir muita coisa que foi construída até aqui, em que nós vivíamos um evangelho triunfalista, e esse evangelho triunfalista disse para nós que nada ia acontecer conosco. O evangelho da redoma. Exatamente, que nós estávamos imunes a qualquer tipo de coisa. E aí nós não desenvolvemos uma teologia do sofrimento. Eu acho que os nossos irmãos do passado, eles conseguiram desenvolver essa teologia do sofrimento e conseguiram sofrer por amor a Cristo. E hoje me parece que a igreja ela está muito chocada com o que está acontecendo, porque ela não tem anticorpos, não para o coronavírus, mas não tem anticorpos para o sofrimento. E eu acho que o grande desafio nosso nesses dias é desenvolver na igreja essa capacidade de suportar o sofrimento, porque nem sempre a cura virá. Alguns dos nossos irmãos podem sim morrer do coronavírus, e nem por isso Deus deixou de ser glorificado. Por quê? Porque no mundo nós teríamos aflições. Paulo orou para que lhe fosse tirado o espinho na carne, e Deus disse para ele, né? A minha graça te basta. Então, assim, eu penso que a igreja ela precisa estar contente em Cristo. Foi o que você falou. O maior problema já foi resolvido, que é a questão do pecado. Então, se Cristo resolveu o problema do pecado, todos os males serão males menores. Nós, como igreja, eu acredito, não podemos dar uma resposta tão superficial às pessoas, que seria a resposta de que nós temos o melhor para você nessa vida. Nós, como a igreja, nós precisamos dar a resposta que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Nós temos a resposta para além dessa vida. Jesus é essa resposta, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, como igreja, falar assim, ó, o Senhor, Ele não nos deu a cura somente para o Covid-19. Ele pode curar o Covid-19, mas o Senhor, Ele nos deu a cura para o pecado. E aí é falar de transcendência, né? A gente tira a visão do aqui e do agora e faz com que as pessoas tenham uma esperança no futuro, né? Esperar que tudo que nós estamos vivendo tem uma finalidade última, e a finalidade última é Cristo, é um encontro com Cristo, né? E aí a gente deixa de ter uma visão imediata e passa a ter uma visão mais transcendente, uma visão para a glória de Deus. É tirar o olhar do plano material e colocar o olhar no plano eterno, né? Então tá aí, pessoal, esse é o nosso primeiro programa. Eu peço novamente a você que nos acompanhou até o final, que deixe o seu like no programa aí, vai nos ajudar muito no início, a gente quer continuar esse projeto. Se inscreva no canal, e eu tenho certeza que isso vai abençoar pessoas, e a nossa intenção é essa, trazer para a sociedade, para nossa cidade, para outras cidades, uma teologia que vai responder não somente questões do hoje, do agora, mas questões da eternidade. Tá bom? Tamo junto.